Surdez súbita. Você sabia que você pode ter uma perda súbita da audição? Isso é verdade. Nesse vídeo eu vou te explicar quais são as causas, o que acontece e quais tratamentos possíveis para essa questão tão delicada que é a surdez súbita. Eu sou Larissa Vilela, otorrinolaringologista. A surdez súbita é uma perda de audição repentina, que muitas vezes é precedida por uma sensação de ouvido tampado, de um zumbido que não existia antes, e aí o paciente vai percebendo que parece que de um lado não está escutando tão bem. 90% dos casos de surdez súbita são unilaterais, ou seja, acontecem só em um ouvido, o que pode muitas vezes levar o paciente a postergar, a adiar a ida ao médico. Junto dos sintomas da surdez, do ouvido tampado e do zumbido, algumas vezes o paciente pode ter tontura também, uma instabilidade, um desequilíbrio. Em 40% dos casos de surdez súbita, a gente tem os sintomas vestibulares, o desequilíbrio e a tontura associados ao quadro. O diagnóstico da surdez súbita é feito junto ao médico otorrinolaringologista, que confirma através de uma audiometria, que é um exame auditivo. E os critérios para definir a surdez súbita são: a gente ter uma perda auditiva na audiometria superior a 30 decibéis em 3 frequências sequenciais e que essa perda auditiva se instale num período de 72 horas. Ou seja, a perda auditiva ela pode acontecer tanto repentinamente quanto ir progredindo ao longo de 3 dias. A incidência da surdez súbita é de cerca de 5 a 20 a cada 100 mil habitantes por ano. Ou seja, não é tão comum. É uma questão rara, mas que precisa de um diagnóstico e de um tratamento rápidos para a gente conseguir ter uma boa recuperação da audição. Sabe-se que alguns pacientes, mesmo espontaneamente, conseguem recuperar a audição em semanas a meses, mas pela taxa relativamente alta daqueles que não recuperam completamente, o diagnóstico e o tratamento precoces são fundamentais para a gente conseguir uma melhora auditiva completa e a recuperação plena da audição desses pacientes. Hoje em dia sabe-se que a principal causa da surdez súbita são os quadros virais. Sabemos que nesses casos existem lesões nas células ciliadas externas ou nas células ciliadas internas ou até no nervo auditivo. E por essa inflamação viral existe uma descontinuidade da transmissão dos impulsos elétricos que permitem a audição. Mas, apesar da maioria dos casos ter uma etiologia viral, existem outras causas de surdez súbita, como questões de doenças infecciosas, tumores, doenças neurodegenerativas. Por isso, a grande importância do diagnóstico médico adequado num caso como esse. Como a principal causa é viral, quando o médico exclui todas essas outras possíveis etiologias, institui-se o tratamento pensando-se no quadro viral, em ajudar o sistema auditivo a recuperar dessa lesão pelo vírus. Com isso, utilizamos medicações para diminuir a inflamação, aqui entra o corticoide oral, associado a antivirais, para combater esse vírus que está inflamando essa região do sistema auditivo. Existem também algumas linhas que usam vasodilatadores para melhorar a circulação na região do ouvido e até vitaminas, como a vitamina A, para ajudar na recuperação. Esses pacientes com surdez súbita e com a medicação certa, iniciado o tratamento, espera-se que o paciente tenha uma recuperação ali nas primeiras 2 semanas. E o que acontece com a maioria? Caso o paciente não tenha uma boa recuperação, mesmo com um tratamento otimizado, existe ainda uma outra possibilidade, que seria a injeção intratimpânica de corticoide, a medicação que utilizamos via oral. Para os pacientes que não têm uma boa recuperação com a medicação oral otimizada, existe ainda uma possibilidade de se injetar corticoide intratimpânico. Com a injeção do corticoide direto na orelha média, sabe-se que a ação na cóclea e ali na região onde teve a lesão viral, ela fica mais efetiva. Então, nesses casos refratários, onde o paciente não tem uma boa recuperação, existe essa possibilidade para dar mais uma ajuda na recuperação do quadro da surdez súbita. A injeção intratimpânica de corticoide é ainda uma segunda opção para ajudar esses casos que não têm uma boa recuperação inicial. A injeção intratimpânica de corticoide também tem uma segunda indicação. Existem pacientes que não podem usar corticoide oral,
pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, e aí por isso, nesses casos, a gente já passa diretamente para a injeção de corticoide intratimpânico, já que o corticoide oral ele está proscrito nesses casos. Então, duas indicações para injeção intratimpânica: ou o paciente que não melhora com o tratamento oral, ou se não aquele paciente que não pode fazer uso do corticoide via oral. Outras terapias potenciais, que existem alguns estudos sugerindo melhora, mas que ainda não há um consenso sobre a sua utilização. Oxigênio hiperbárico. As câmaras de oxigênio hiperbárico, existem alguns estudos mostrando que elas podem ajudar na recuperação auditiva dos pacientes com surdez súbita, apesar de não ter fortes evidências, mas algumas sugestões já temos. Basicamente, a câmara hiperbárica é o que a gente tem a mais, além da medicação oral e da injeção intratimpânica de corticoide. Esse termo surdez súbita, a gente deixa ele exclusivo para essas causas virais. Para as outras causas, tumores, doenças infecciosas, que podem ter um quadro de perda auditiva repentina, a gente não usa esse termo de surdez súbita. Nesse vídeo aqui eu estou explicando unicamente os quadros que têm essa etiologia viral, essa causa viral, como o fator causador da perda súbita da audição. Bom, então nesse modelinho eu vou te mostrar como que a gente faz a injeção intratimpânica de corticoide nos casos de surdez súbita. A gente entra com uma agulha pelo conduto auditivo, passa a membrana timpânica e injeta a medicação, o corticoide, na orelha média. Através da janela redonda, que é um orifício específico aqui na cóclea, essa medicação ela transpassa a cóclea e entra aqui na região onde houve a inflamação pelo vírus, melhorando assim a audição desses pacientes. Então, curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que possa ajudar. Escreva aqui se ficou alguma dúvida, se você ainda tem alguma questão sobre a surdez súbita e se inscreva no nosso canal.